Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago e nesse vídeo eu quero trocar uma ideia com vocês e mostrar aqui como que é o meu setup. Hoje eu quero explicar aqui pra vocês o que que eu quero com o canal, quais serão os objetivos e o que que eu vou trazer aqui, que tipo de conteúdo vocês verão aqui. Esse vídeo eu quero mostrar o meu setup pra mostrar como que eu tô iniciando, porque eu tô entrando no mercado de trabalho agora, eu sou psicólogo, eu formei em 2024 e começo a atender agora em 2025. Eu vou atender aqui pela modalidade online, né? Então é terapia à distância. E aí eu tenho que ter um setup com uma boa iluminação, com um bom microfone, com uma boa câmera. Vou mostrar como que eu tô iniciando nessa questão do marketing digital, de vender pelas redes sociais. Então, primeiro eu vou mostrar o setup para vocês e depois eu vou conversar sobre o futuro do canal. Então, vamos pro setup. Bom, rapaziada, esse computador ele tem uma placa-mãe da Gigabyte, uma A520M. Ela é AM4, suporte AMD, é DDR4 também. O processador é AMD Ryzen 5 5500. Placa de vídeo desse computador é uma RTX 4060 Ti. O armazenamento dele é de 1 TB, a memória RAM são dois pentes de 8 GB, DDR4 como eu falei, então 16 GB de memória RAM. A fonte de alimentação dele é bem simples, é de 550 watts, é uma P550B. O gabinete dele é um Rayon, é um bem simples que vocês encontram na Amazon, é um dos mais simples que tem na Amazon mesmo. E o water cooler é um da Rise Mode, bem simplesinho também. Esse fone é um Black Shark X da Razer. Esse teclado é uma Konica K500, também bem simples, bem barato na AliExpress. Eu não faço ideia do nome desse mouse, eu ganhei ele porque o meu parou de funcionar. E também esse mousepad é da OLX, eu também não faço ideia o nome do modelo. Esse monitor é um monitor da LG Ultra Gear 27 polegadas, ele é IPS, é de 180 Hz e 1 ms. Ele tem G-Sync, as coisas todas, e ele é um monitor muito bom. E aí em cima vocês podem ver também tem uma light bar da PCIe, uma light bar bem simples também que eles têm. Ali do lado desses livros são o tripé que eu tô usando pra câmera, enquanto eu ainda não tenho um tripé. Meu microfone é um Fifine K658, e ele tá num braço articulado que na Amazon também diz que é o braço, né, o certo, né, o modelo certo. Só que pra ser sincero é um braço meio vagabundo, então eu não indico ele pra vocês. Mas o microfone em si é sensacional. Bom, agora eu vou falar sobre o futuro do canal e eu também quero trazer alguns pensamentos pra vocês. Uma coisa que eu sempre vou falar nos vídeos é que o objetivo desse canal é fazer com que você pense sobre as coisas. Reflita sobre o que eu tô falando e como você pode colocar isso na sua vida, no seu dia a dia. Então eu vou conversar sobre diversas coisas que eu percebo que atrapalham a vida das pessoas. Inclusive, vocês podem deixar sugestões aqui nos comentários que eu vou ler todas. E esse vídeo é justamente para eu falar sobre começos. Esse não é o primeiro vídeo do canal, já tem outros dois, mas esse vai ser o formato principal aqui do canal. Eu só conversando com a câmera diretamente assim. Eu também quero continuar com outro formato, só que eu percebo que tem várias coisas que eu consigo melhorar naquele formato, não necessariamente para agora, mas para o futuro. Então eu vou trazer no futuro, mas por enquanto eu quero focar justamente nessa questão de conversar com a câmera. Muitas vezes a gente deixa de começar algumas coisas por medo de julgamento, medo de errar, medo de fracassar, medo de não ser bom o suficiente. Isso muitas vezes acaba atrasando a gente, e atrapalhando quando a gente quer começar a fazer alguma coisa. E hoje eu quero trazer uma reflexão aqui pra vocês. É justamente tentando, praticando, participando do processo que a gente consegue melhorar, se aprimorar e ficar muito bom em qualquer coisa da nossa vida. Então, o erro, ele vai sempre fazer parte. E é ele também que constrói o que a gente consegue fazer no futuro. É justamente errando que a gente vai percebendo, melhorando e tornando o nosso trabalho cada vez mais qualificado. E falando sobre essa questão de você se colocar neste lugar de aprendizado e desenvolvimento, existe uma técnica de psicologia que chama exposição. O nome até é meio autoexplicativo, mas sem querer entrar muito na técnica, que ela é bem complexa e trabalhada em diversos transtornos, como o transtorno obsessivo-compulsivo e o transtorno de ansiedade generalizada, a exposição em um dos seus momentos mais básicos, mais iniciais, tem como colocar esse paciente em um lugar onde ele enfrenta aquilo que ele tem medo, que ele tem receio, porque muitas vezes as coisas elas são muito piores na cabeça dele. Então, quando ele enfrenta a situação, ele percebe que na verdade a realidade é mais fácil do que os pensamentos dele, ele tende a mudar a visão sobre aquela coisa, ele tende a ressignificar, que a gente chama. Então, ele muda a perspectiva dele de que antes era catastrófico, difícil de lidar com as coisas, difícil de iniciar, e começa a ver as coisas de uma maneira mais fácil. Tipo, olha, eu consigo fazer isso, isso aqui dá certo, eu consigo ter resultados nisso aqui. Só que esses resultados, eles não vão chegar simplesmente de primeira, em um primeiro momento. Esses resultados, eles podem levar um pouco de tempo, pode demorar um pouco, e as coisas, elas podem ser um pouco difíceis no começo, porque os inícios e os começos são os momentos mais complicados, onde a gente tem menos experiência. Mas
mas é uma situação onde a gente consegue ir para algum lugar, onde a gente consegue chegar em algum ponto. Ninguém diz que o primeiro vídeo, que o primeiro momento, que o primeiro trabalho, ele vai ser o melhor. Geralmente, a gente fala que o nosso melhor é aquele que a gente tá fazendo naquele momento, porque muitas vezes a gente já foi aprendendo e a gente já foi criando uma bagagem para que a gente consiga fazer as coisas bem. É importante que a gente foque no aprendizado, que a gente foque em melhorar aquilo que a gente tá fazendo e entender também que o começo ele não vai ser perfeito, que o começo vai ser difícil e com certeza muito desafiador, talvez a parte mais desafiadora do processo inteiro. Muitas vezes a gente quer que as coisas sejam perfeitas para que a gente possa simplesmente começar. E isso é engraçado porque não faz nenhum sentido, mas geralmente é uma resposta natural do nosso cérebro. A gente quer se preparar para o futuro. Só que a gente entende que nossos pensamentos, eles são verdades absolutas, realidades. E quando a gente pensa que não vai dar certo, a gente começa a atribuir que realmente aquilo lá não tem tanto futuro e deixa de pensar nas coisas que são boas. E isso, na verdade, tem um nome, é o viés de confirmação. Inclusive, aqui no canal tem um short sobre isso. Portanto, se você quer começar alguma coisa, faça como eu, simplesmente começa, sabe? Tenta, o começo não vai ser perfeito, a gente não vai estar nas melhores condições, mas é justamente o começo que vai nos colocar nesse processo de aprendizagem, de melhora daquilo que a gente está tentando. Como eu disse, eu estou entrando no mercado de trabalho agora, e aqui no canal eu quero falar justamente sobre quais estratégias eu estou usando. Não somente isso, mas como que eu estou trabalhando nessa questão do marketing digital, como que eu estou começando nesse mundo, quais são as estratégias que eu estou usando, quais são os resultados que isso está dando, e também falar sobre questões de psicologia, só que com uma linguagem mais natural, vamos dizer assim, para que todo mundo consiga entender o que eu tô falando e aplicar na vida de vocês, porque existem muitas dicas, coisas pequenas de psicologia que eu consigo trazer e consegue ter um impacto na sua vida. Eu entendo que muita gente tem receio de fazer terapia, muita gente tem receio de cuidar da saúde mental, porque realmente não é fácil, a gente entra em desconforto, a gente tá entrando em contato com nós mesmos e muitas vezes isso pode ser até assustador. Se você tem sofrido bastante com alguma coisa, se tá difícil viver a realidade, se as dificuldades e adversidades estão sendo extremamente prejudiciais na sua vida, é importante que você procure um profissional para você fazer um processo psicoterapêutico. Mas não é todo mundo que precisa de terapia, não é todo mundo que precisa de psicólogo. E nesse canal eu quero trazer sobre coisas práticas, fáceis de entendimento, todas com validação e evidência científica para que vocês consigam aplicar na vida de vocês e que as coisas fiquem mais fáceis, que vocês consigam passar pela vida de vocês de uma maneira mais tranquila e menos prejudicial também. Eu sempre tive vontade de começar a fazer vídeos aqui no YouTube, mas por diversos fatores eu nunca comecei mesmo e agora eu tenho todos os motivos do mundo para começar. É muito importante a gente começar nessa questão do marketing digital. Inclusive, eu também quero incentivar vocês a começarem. É por isso que eu vou trazer esse suporte, mostrando resultados, essas questões que eu já falei anteriormente. E como eu disse, eu sempre tive vontade de ter um canal no YouTube, então eu já tive várias ideias para vários vídeos. E agora eu vou colocar elas todas em prática. Então eu tenho muita vontade de fazer aqueles vídeos respondendo perguntas. Então se você tem alguma pergunta sobre saúde mental, psicologia ou coisas que você pode melhorar no seu dia a dia, já deixa aqui nos comentários que eu vou juntando algumas e fazer um vídeo para responder vocês. Então eu quero trazer a psicologia para vocês de uma maneira acessível. Porque querendo ou não, eu também tô na correria, eu vejo muitas coisas da psicologia que só estudando já me ajudaram, já fizeram bastante sentido para mim, e eu sei que eu consigo passar isso para vocês de uma maneira simples, fácil. Então eu também tô começando nesse processo, vou ter que batalhar bastante, ralar bastante para conseguir ter paciente, conseguir ganhar aquela grana, pá. E esse aqui é o caminho, esse aqui é a maneira com que eu já tô começando, então eu chamo vocês para poderem fazer parte disso comigo. Então se você puder, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, deixa um comentário, já fortalece aí porque eu tô no começo e eu acho que a gente consegue crescer muito juntos. Meu objetivo aqui também é criar uma comunidade, claro. Eu gostaria de ver o meu canal crescendo, mas eu não tenho vontade de ter milhões e milhões e milhões de seguidores. Na verdade, eu quero criar uma comunidade aqui com vocês, uma coisa que a gente consegue interagir, que a gente consegue trocar ideia, não necessariamente muito, muito grande, muito cheia, uma coisa mais prática e que a gente consiga ter essa troca direta entre eu e vocês. Então, se você gostou, eu conto com a sua ajuda. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo na próxima.